Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e estamos iniciando a nossa disciplina de máquinas térmicas de fluxo, ou seja, essa é a nossa primeira aula. E nessa disciplina nós vamos estudar o funcionamento de algumas máquinas térmicas, por exemplo, caldeiras, motores, motor de carro. Qual é a diferença do motor de carro para o motor a diesel? Nós vamos ver aqui. Qual a diferença de um motor de 4 tempos para um motor de apenas 2 tempos? Também vamos ver aqui. E algumas outras coisas. E para iniciar a nossa disciplina, como nós estamos falando da relação térmica, nós temos que estudar o que é calor, o que é temperatura. Então, nós temos que fazer todo esse estudo preliminar para que nós chegamos ao estudo direto das máquinas térmicas, ok? Então, termologia. Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao calor, aquecimento, resfriamento, mudança de estado físico e mudança de temperatura. Então, ou seja, para nós estudarmos as máquinas térmicas, temos que estudar a relação de temperatura, que é o objeto da física estudado pela termologia. Então, o que é a temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas que constitui um corpo. A temperatura de um corpo é diretamente proporcional à velocidade com que seus átomos e moléculas vibram. O que isso quer dizer? Todos nós, todo corpo, toda matéria, ela é formada por átomos, ok? Tudo é formado por átomos. O que acontece? Estes átomos, eles vão estar em constante vibração, em constante movimento. Ou seja, o átomo do seu corpo, do seu braço, da sua perna, ele está em movimento, em constante movimento. E esse movimento vai mudar a partir da temperatura que ele está. Então, quanto mais rápido, quer dizer que ele está numa temperatura mais alta. Então, vamos dizer, por exemplo, você está com frio. Você pode ver que sua pele ela vai engiar, ela vai se contrair, não é? Pode ver que fica engiado um pouquinho a pele do braço. O que quer dizer? Quer dizer que os átomos eles estão se aproximando, eles estão pertinho dos outros. Agora, quando você está com calor, você pode ver que aquilo no seu braço, na sua pele, não acontece. Por quê? Porque os átomos eles estão se movimentando, se distanciando uns dos outros. Que é o que ocorre, por exemplo, na água, por exemplo. Você ferve a água, você pode ver que tem um movimento ali, aquela borbulha e tudo mais. Ali já é uma relação mostrando que os átomos estão se movimentando. Então ela vai evaporar. Quando ela evapora, os átomos ficam mais distantes ainda. E você sabe que quando evapora é porque ela está mais quente ainda. Então você pode ver que quando os átomos quando a temperatura é baixa, os átomos estão próximos, como mostra a figura aqui. Quando a temperatura é elevada, os átomos eles se distanciam e estão sempre em constante movimento, tanto nesse aqui como neste outro, ok? Uma das principais causas da temperatura é o que nós chamamos de dilatação térmica. E como você pode ver aqui, as linhas do trem, ocorreu essa relação de dilatação. Então, sempre que eu vou falar aqui, eu vou tentar trazer algo do nosso cotidiano para vocês possam entender. Você pode ver a dilatação térmica. Aqui não tem trem que passa. Aqui também houve uma dilatação térmica bem grande. E outro bem comum, que é essa relação de dilatação térmica, é nos fios dos portes. Você pode perceber aqui, ó, o tanto que houve a dilatação. Tanto é que, muitas das vezes, quando é instalada essa fiação, eles escolhem um horário apropriado para que não haja tanta dilatação. No caso, se for feito à tarde, o fio já tem dilatado, ou seja, vai aumentar o tamanho. E quando for mais cedo, ou quando chegar à noite, o fio vai contrair. Teve um caso já de eles colocarem, vamos dizer, por exemplo, assim, o fio normal, como se coloca, o professor meu havia falado, colocou normal, só que estava bem no período da tarde, 2 horas da tarde, aquele calor mesmo excessivo. Quando foi mais tarde, quando eles foram observar,
o fio já tinha se contraído, ou seja, já tinha diminuído de tamanho, e ele tinha puxado um dos postes. Então eles tiveram que refazer a colocação do fio novamente, porque o fio tinha se contraído, ele estava dilatado no momento que ele for colocar. Então, nos postes, você pode perceber que ele sempre vai ter umas curvas, principalmente nessas fiações, vocês podem ver nessas torres de transmissão. Quando está pegando a BR, uma parte do tipo, nós podemos ver que tem um monte de torre de transmissão e os fios são um pouquinho inclinados devido a esse processo de dilatação térmica. E o fio pode até chegar a se romper. Outro exemplo de dilatação térmica que é utilizado no nosso dia a dia é o disjuntor. O disjuntor também ele faz isso no uso da dilatação térmica, onde vamos ter dois metais, no caso aqui o latão e um outro metal, e um vai dilatar mais do que o outro. Sabemos que quando chega uma corrente elétrica no metal, ele vai esquentar. E esquentando vai dilatar. Então, esse metal que vai dilatar vai puxar o outro e fazer com que o disjuntor dispare. Então, quando tem muita corrente elétrica, vai aumentar o calor. Então, tem muita corrente elétrica, vai ser um perigo para a rede. Então, o disjuntor, dependendo do tamanho dele, né, da quantidade de amperes que ele pode suportar, quantidade de corrente, então ele vai dilatar e vai puxar e vai desligar o disjuntor. Então, na física, o conceito de quente e frio ele não é muito apropriado. Geralmente nós falamos mais temperatura ou menos temperatura, porque esse conceito de quente e frio ele é um pouco distorcido. Na verdade, ele é uma espécie de sensação. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Temos aqui esse experimento, que é bem simples. Temos um local com água fria e outro local com água quente. Se você colocar suas duas mãos, um na água fria e outro na água quente, e depois retirar as suas mãos e colocar na água morna, você vai sentir o seguinte, que a mão que estava na água fria vai sentir que a água morna está quente, e a mão que estava na água quente vai sentir que a água morna está fria. Por quê? O que acontece aqui é o seguinte, se você sai de um local frio e vai para um local que nem precisa estar quente, você já vai sentir a diferença de temperatura, você vai sentir um calor, porque você estava numa temperatura menor, que é o que acontece com a mão dele. Como ele estava num lugar bem frio, então quando ele colocou aqui, ele já sentiu que estava quente, como está mostrando aqui. E a quente, quando ele colocou aqui dentro, ele já sentiu frio. Que é a mesma coisa que acontece quando a gente está com febre, por exemplo. A gente está com febre, a gente está com a temperatura muito alta, né? Mas o que a gente sente calor? Não, nós não sentimos calor, nós sentimos frio. Por quê? Porque a nossa temperatura está diferente da temperatura do ambiente. Então, tem uma relação também que nós chamamos de equilíbrio térmico. Quando dois corpos ou sistemas atingem a mesma temperatura, dizemos que estes corpos ou sistemas estão em equilíbrio térmico. O que quer dizer isso? Quer dizer, quando você encosta dois corpos um no outro, eles tendem a ter uma mesma temperatura. Eles tendem a ter uma temperatura igual, que vamos chamar de equilíbrio térmico. Que é o mesmo caso, se você pegasse, por exemplo, você pega uma xícara de café e coloca em cima da mesa. Em pouco tempo ela vai esfriar. Por quê? Porque a temperatura do ambiente está mais baixa que a temperatura da xícara. Então a xícara vai absorver a temperatura do ambiente, ou na verdade o ambiente vai absorver a temperatura da xícara e ela vai resfriar. Então ali já é uma relação de equilíbrio térmico. Ou seja, todos os corpos vão ficar com a mesma temperatura. Ok? E aqui temos por exemplo, aqui mostrando diferente temperatura. No caso, esse aqui seria o de maior temperatura e esse o de menor temperatura. Quando eles entram em contato, eles tendem a passar o que nós chamamos de calor, que nós vamos ver daqui a pouco, para o outro corpo, até que eles cheguem a um equilíbrio térmico.
eles vão ficar com a mesma temperatura, ou seja, vai ter, vamos dizer, um de menor temperatura, que seria o frio, e um de maior temperatura, que seria o quente. Então, quando nós entramos ele em contato, eles vão trocar energia e eles vão ficar com uma única temperatura. Então, só para conhecimento de vocês, eu sei que vocês já estão fazendo o trabalho do professor Raius. Eu não vou passar hoje uma atividade com cálculo e tudo mais. Aí vocês possam fazer, concluir essa atividade. Mas aqui temos algumas escalas, que é as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, que é a escala de temperatura. Por exemplo, quando nós dissemos quantos graus está, hoje está 38 graus Celsius, né? Então, aqui no Brasil nós utilizamos o Celsius. E nos Estados Unidos tem o que nós chamamos de Fahrenheit, que é outra medida. E essa Kelvin aqui é utilizada para trabalhos científicos, mas é utilizada nas universidades e tudo mais. Então, a escala Celsius, ela diz que para a água temos uma medida de 0 graus até 100 graus. De 0 graus ela vai se transformar em água sólida, ou seja, vai ficar gelo. Acima de 0 graus ela já vai estar líquida, como podemos ver aqui, ó, nesse termômetro aqui onde eu estou mostrando. E aqui nessa parte seria ela líquida. Passou de 100 graus, ela vai se transformar em gás, seria gás, transformaria em vapor de água, seria água gasosa, ok? Então é só isso que a escala Celsius diz, que a partir do 0 graus, em referência à água, vai ser sólido, ou pode ser líquido também, 0 graus, viu? E 100 pode ser sólido ou gasoso. Passou de 100 tem que ser gasoso. Menos que 1 tem que ser sólido. Ou menos que 0. E a outra de Fahrenheit, como eu já falei, ela é utilizada nos Estados Unidos. É o mesmo modelo, só que vai variar de outros números. E a Kelvin? A Kelvin já é um modelo especial. O que acontece? Vimos lá no início da nossa aula que as moléculas elas estão em constante movimento, não é? Os átomos ali estão em constante movimento. Então, em vez dela medir a relação da água, ela vai medir aqui diretamente o movimento dessas partículas. Então, a partir disso, ele descobriu que temos o que nós chamamos de 0 Kelvin. O que seria o 0 Kelvin? É quando um átomo ele está no seu estado estático, ele não tem movimento nenhum. E isso, na verdade, é impossível. Mas quando chegasse sem ter movimento nenhum, sem nenhum movimento, parado, estático, ele chegaria ao que nós chamamos de 0 Kelvin. Então, essa seria a medida da molécula parada. Mas isso, na verdade, é impossível de acontecer. Aqui os termômetros e aqui a relação da conversão térmica, ok? Para a transformação de uma unidade para outra. Por exemplo, eu tenho o grau Celsius, eu quero transformar para Fahrenheit. Aí eu uso essa fórmula para fazer essa conta. Mas eu não vou cobrar isso de vocês, ok? Também temos um estudo da calorimetria. Quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, podemos observar que a temperatura do corpo mais quente diminui e a do corpo mais frio, que é o que nós chamamos de maior temperatura e menor temperatura, aumenta, até o momento em que ambos os corpos apresentam temperatura igual. Foi o que eu falei anteriormente. Mas aqui eu já vou explicar a relação de onde tem a direção de energia. Então, basicamente é o seguinte: tem um corpo quente, de maior temperatura, um corpo frio. Quando eles entram em contato, eles tendem a equilibrar a temperatura. Vamos dizer, se um tem 30 graus e o outro tem 25, quando eles entram em contato, eles vão tentar chegar a uma temperatura equilibrada, ou seja, não vai ficar nem 25 desse, nem o 30 desse. Eles vão se equilibrar ali entre o 27,5 para ficar uma temperatura igual.
a do outro. Então, esta reação é causada pela passagem de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. A transferência de energia é o que chamamos de calor. Então, o que acontece? Para que esse corpo varie, esses corpos, um diminui a temperatura e o outro aumente, vai ter que ter uma transferência de energia. E essa transferência se dá da seguinte maneira. Como mostramos aqui, ó. Pode ver que esse é o corpo mais quente e esse seria o corpo mais frio. O que acontece? A temperatura desse corpo vai passar para esse outro, para que esse diminua, para que esse aumente e esse aqui vai diminuir. Ou seja, sempre vai passar do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa energia que está passando de um corpo para o outro é o que nós chamamos de calor. Então, o que acontece? O calor é a energia que está sendo transferida, é a energia que está em movimento. Então, é impossível alguém estar com calor, como nós vamos falar, estou com calor. Na verdade, na física, na calorimetria, esse termo seria também um termo errado. Por quê? Porque o calor é a energia que está em movimento. Então não tem como você estar com calor. Ela é uma energia que está sendo passada de um corpo para o outro. De um corpo frio para um corpo... Ou de um corpo quente para o corpo frio, vamos dizer assim. Ou seja, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ok? Como mostra aqui na figura. Aqui temos um de menor temperatura e outro de maior temperatura. Então o que vai acontecer? Esse de maior temperatura vai passar energia para este outro, fazendo com que esse tenha um aumento da sua temperatura. E esse vai ter uma diminuição, chegando ao ponto que os dois vão ter a mesma temperatura. Então, voltando ao que eu já tinha falado. O calor é a transferência de energia térmica entre os corpos com temperaturas diferentes. A unidade mais utilizada para o calor é a caloria, embora a sua unidade de medida seja o joule. O que acontece? Vocês já ouviram falar caloria para alimentos? Quando diz assim, esse alimento tem tantas calorias. Pois é essa unidade aqui mesmo. Nós estamos falando de calor. E o que tem a ver a caloria com emagrecer ou engordar? Na verdade, não tem nada a ver. Então, na verdade, eles utilizam muito esse termo caloria para dizer engorda, emagrece, mas na verdade não tem nada a ver, não tem uma relação direta entre a pessoa comer muita caloria, engordar e tudo mais. Não, ali é a quantidade de calor. Então eles utilizam isso na propaganda só para ganhar dinheiro mesmo, vamos dizer assim. Então, continuando. Calor sensível. Agora sim, vai ter algum tipo de calor que nós vamos ter que observar, que é o que existe ou podemos observar no nosso dia a dia e na relação das máquinas térmicas. É denominado calor sensível a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração das temperaturas de um corpo. Ou seja, sempre que eu coloco calor, sempre que eu transfiro calor para esse corpo, ele vai aumentar a temperatura dele. Por exemplo, eu boto uma água no fogo. O fogo ele vai aumentar a temperatura da água, correto? Ele vai aumentar, ele vai jogar energia, o fogo que é o mais quente, vai jogar energia para a água que é mais fria, digamos assim. E ela vai o quê? Ela vai aumentar a sua temperatura. Então, todo o calor que tem aqui nesse corpo vai ser jogado para aumentar a temperatura deste outro. Ok? Se for um gás, não sei se vocês já observaram, o gás eles expandem com muita facilidade, mais facilidade do que os metais ou qualquer outro produto sólido. Como nós podemos ver lá anteriormente na dilatação, né? Que ele aumentou, que ele deu uma expandida a linha de ferro, ele deu uma expandida e o gás, o ar, ele tem essa facilidade ainda maior. Então aqui, por exemplo, aqui tem um gás e quando ele recebeu temperatura, ele aumentou. Ele aumentou o seu nível aqui nesse recipiente, porque o gás ele tem essa facilidade. Então lembrando, calor sensível é aquele calor que quando colocado a temperatura, ele vai ser usado todinho para aumentar a temperatura do
do outro corpo que está recebendo o calor. Ok? Colocou temperatura, vai ser utilizado todo para receber o calor, ou aumentar a temperatura, desculpa. E aqui temos uma equação, onde diz que o Q, que seria o calor sensível, é igual a M, que é a massa do corpo, ou seja, a quantidade de quilos que ele tem, quantidade do corpo, o quilograma. Aqui o ΔT, sempre que vocês verem um delta numa fórmula, ele vai ser relação de variação. No caso aqui vai ser a variação de temperatura. E o C seria a constante de proporcionalidade, que eu vou explicar daqui a pouco, seria diretamente o calor específico. Aqui de novo a fórmula, eu também não vou cobrar cálculo dessas coisas de vocês, ok? Nosso trabalho vai ser mais focado nas máquinas mesmo. Então, nós temos alguns valores de calor específico e já é um outro tipo de calor. O primeiro calor que nós vimos, lembrando, ele é usado para aumentar a temperatura do corpo. Sempre que coloca a temperatura naquele corpo, ele vai aumentar a temperatura. Já o calor específico não. O calor específico ele é diferente. O que acontece? Ele vai dizer que se ele vai ter facilidade ou não de aumentar a temperatura. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você pode chegar na casa de vocês, se tiver algum objeto de metal, você chega pela manhã, você vai ver que ele está bem gelado, não é? Bem frio. Se você pegar nele, ele vai estar bem frio. Agora, se você pegar em alguma coisa de madeira, você vai ver que ele não está tão frio. E eles estão no mesmo local. Ou quem foi já na praia, sim, você pode perceber que quando você chega de tarde numa praia, a areia está muito quente. Mas quando é de noite, a areia está muito fria. O que isso quer dizer? Isso é relação de calor específico. Por exemplo, o alumínio aqui, ó. Quanto menor esse valor aqui, maior vai ser a facilidade do corpo de trocar calor. Ou seja, se o ambiente estiver frio, o alumínio, por ele ter esse valor bem baixo, se o ambiente estiver frio, ele vai ficar bem gelado. Mas se o ambiente estiver quente, ele também vai ficar bem quente. Entendeu? Então, quanto menor, mais facilidade ele vai ter de absorver essa energia ou liberar essa energia. Então, quanto menor esse valor, que é, por exemplo, a água. Se eu colocasse um copo de água e um alumínio num ambiente bem frio, vocês iam sentir que o alumínio ia esfriar mais rápido do que a água. Porque o alumínio ele tem um calor específico bem mais baixo que o da água. A água é 1 e o alumínio é 0,219. Do mesmo jeito dos outros aqui. Você pode ver até que o álcool é bem geladinho, geralmente, né? Porque ele também tem um calor específico baixo. Todos os metais, você pode ver que todo metal ele é bem frio, bem gelado, se você estiver no ambiente frio. Mas se ele estiver no ambiente quente, ele vai ficar bem quente também. E é o mesmo que eu falei da praia. No caso, a areia, ela tem um calor específico também muito baixo. E de noite, como faz frio, a noite faz mais frio, então ela vai absorver aquela temperatura, vamos dizer que ela vai absorver esse frio e vai ficar bem gelada. E de tarde, ela vai absorver aquela temperatura alta, vamos dizer assim, e vai ficar bem quente, com a temperatura alta. Então, o último é o calor latente. Nem toda troca de calor existente na natureza se detém a modificar a temperatura dos corpos. Em alguns casos, a mudança de estado físico destes corpos, neste caso, chamamos a quantidade de calor calculada de calor latente. O que isso quer dizer? Deixa eu ver se tem um gráfico. Eu pensei que tinha colocado o gráfico. Mas vamos lá. Nós sabemos que quando a água chega a 0 grau, o que acontece? Se ela estiver líquida, chega a 0 grau, ela vai ficar sólida, não é? Correto. Mas para ela ficar sólida, ela precisa que coloque mais energia ali nela. Do mesmo modelo como vai ficar quente. Por exemplo, bota uma panela no fogo. Liguei o fogo, a água chegou a 100 graus. E ela começa a evaporar. Se a água está em 100 graus, ela deveria evaporar toda. Mas para ela evaporar, ela precisa de mais energia. Então, quando eu coloco mais energia, mais fogo, maior temperatura, ela vai começando a evaporar.
mas ela não evapora de uma vez porque ela precisa que coloque mais energia nela. Ou seja, essa energia que está sendo colocada pelo fogo, em vez de mudar a temperatura, ela vai ser só para mudar o estado físico da água, ou seja, vai mudar de líquido para gasoso. Então, vai ser apenas essa relação, o calor latente. Ele vai ser só para essa mudança de estado. Mudou de estado, ali nós já estamos trabalhando com calor latente. Aqui temos um exemplo do efeito da temperatura dos sólidos. Aqui, ó, você pode ver que aqui é um termômetro, aqui já é outro termômetro. Aqui, ó, é como se as moléculas estivessem todas assim. Quando aumenta um pouquinho a temperatura, elas já estão assim. Por exemplo, você pode ver na água, está sólido mesmo, bem sólido, a água congelada, está um gelo. Aumentou a temperatura, ela vai ficar líquida. Quando fica líquida, você pode ver que as moléculas, a água mesmo já está se movimentando. Já tem um movimento ali. Então você pode perceber que ali já é essa relação que eu estou falando, de movimento das partículas. Aqui do mesmo jeito, ó, aqui é um termômetro. Ó, chegou a 100 graus, aumentou muito, ó, o movimento das partículas. 100 graus já começa a movimentar as partículas bem mais. Aqui elas estão movimentando, mas quando chega a 100 graus, ou seja, que seria também a relação da água, que seria moléculas de água. E o calor latente, como eu havia falado, aqui está mostrando de novo só a relação de movimento das partículas. Pode ver que elas estão bem presas aqui no sólido. No líquido já estão mais um pouquinho separadas. E no gasoso bem mais separadas, ou seja, movimentação de partículas. Só para mostrar para vocês, aqui também, ó, aqui seria 0 graus e aqui 100 graus. E aqui seria a quantidade de calor que é colocada. A água está congelada, chega a esse ponto, nesse caso aqui, nesse momento aqui, ela seria o calor sensível que eu falei, que é o que aumenta a temperatura quando coloca calor. Eu coloquei mais calor, ela chegou a 0 graus. O que acontece? Em vez dela mudar de temperatura, ela vai continuar sólida até ela se transformar em líquida. E líquida, ao mesmo aumentando, botando mais fogo, mais calor, ela vai continuar, ou seja, precisa de mais energia só para essa transformação de fase. Então aqui ela já estaria líquida e eu colocando fogo, mais fogo ainda, ela começa a subir a temperatura até chegar nesse ponto, onde ela vai precisar de mais calor para que ela se transforme de líquida para gasosa. E aqui depois ela já está gasosa, ok? Aqui de novo, só mostrando, ó, menos 20, boto o gelo, vamos ver que eu boto gelo numa panela. Ele vai diminuindo a temperatura, ou aumentando a temperatura de menos 20 para até 0 graus, aqui é calor sensível. Quando eu aumento, quando eu passo de 0 para 0 graus, só que agora líquida, aqui eu fui calor latente. Quando ela vai aumentar de novo a temperatura de 0 para 100, que ela está no mesmo estado, calor sensível novamente. De 100 para 100 no vapor, ou seja, ela só vai transformar de água para vapor, mas a temperatura vai manter a mesma, aqui calor latente novo. E de 100 para 120, ou quanto for, calor sensível, não vai ter outra transformação. E a última relação que vamos ver hoje é a relação de transmissão térmica, que vai ser a transmissão da temperatura, que ela é dada de 3 formas. Ó, em certas situações, mesmo não havendo contato físico entre os corpos, é possível sentir que algo está quente, como quando chega-se perto do fogo de uma lareira. Assim concluímos que de alguma forma o calor emana desses corpos de maior temperatura. Beleza? Então as 3 formas de transmissão térmica vai ser a condução, a convecção e a irradiação. Então a condução térmica é a situação em que o calor se propaga através de um condutor. Ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo pode se modificar sua energia térmica se houver condução de calor entre corpos, ou por outra parte do mesmo corpo.
Então, o que acontece aqui na condução térmica? Então, aqui, por exemplo, temos aqui, por exemplo, chamamos de bico de Bunsen, que é apenas para colocar fogo. Pensa que fosse, por exemplo, a boca de um fogão. E aqui a chama. Este corpo, vamos dizer que eu pego uma colher e coloco ali coloco no fogo. O que eu vou colocar? Vou colocar só apenas a parte da colher, a parte que a gente coloca, apenas a parte que se coloca na boca. Não vou colocar o cabo da colher no fogo. O que vai acontecer? O calor que está tocando, o fogo que está tocando na colher, naquela parte da colher, ele vai ser transmitido para todo o corpo da colher, até o cabo. Se eu continuar ali segurando, eu vou sentir que vai estar muito, muito quente. E o que acontece numa frigideira? Você pode sentir que o cabo, dependendo do tipo de cabo de frigideira, tem uma opção de madeira com metal ainda, tem até um aqui em casa, que ali fica muito quente. O que acontece? Você pode sentir que o fogo só está batendo na parte da panela mesmo da frigideira e não no cabo. Mas a transmissão térmica, ela vai se conduzir por toda a panela. Com o mesmo jeito da colher que eu dei o exemplo. Coloquei a colher lá, o fogo só está batendo numa parte da colher, mas ali ela vai toda se esquentar. Essa é a relação da condução térmica. Não precisa o corpo todo estar em contato com a chama, pois o calor ele é transmitido diretamente dentro do mesmo corpo que está em contato. No caso aqui, você pode ver que temos uma barra de ferro e esse fogo aqui tocando na barra de ferro. Aqui vai estar bem quente e ele vai transmitindo esse calor nessa barra. Aqui na ponta já vai estar um meio mais frio, digamos assim, mas ela vai transmitindo. E se demorar muito tempo, ela vai passar e aqui vai estar bem mais quente. Ou seja, a transmissão ela é feita no mesmo corpo, de maneira, vamos dizer que ele é um condutor térmico. As moléculas que estão aqui quentes vão transmitir calor para essas outras moléculas, vão transmitir energia, né? Então é o mesmo que acontece aqui. Aqui temos um exemplo onde o fogo e o condutor térmico vai passando a energia, não só essa parte que está em contato com o fogo e que vai ficar quente, mas toda a barra. Outro processo é a irradiação térmica, é a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Como vimos aqui, né? Este aqui, o calor se propaga pela matéria, pelo cabo de metal. Ok? Já neste outro, o calor não precisa de algo material para se propagar. Ele se propaga por raios infravermelhos. Ou seja, quando você fica perto de um fogo, fica perto de uma panela, você já sente ali que tem uma temperatura maior ali naquele local. Já sente que o corpo é um corpo, vamos dizer, um corpo quente, um corpo de alta temperatura. Por quê? Pois a temperatura do corpo ela também não é só transmitida de maneira material, mas também por raios infravermelhos. Por isso que nós sentimos o calor do sol. Aqui o mesmo exemplo, no caso da radiação, você tem uma fogueira, você sente o calor daquela fogueira por todos os arredores. E o último é a convecção térmica. É um processo de transmissão de calor que ocorre em virtude dos movimentos ascendentes e descendentes de um fluido que se encontra fora de equilíbrio térmico. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ser basicamente o seguinte: o que é quente sobe e o que é frio desce. É basicamente isso que isso quer dizer. Ou seja, ar quente vai subir e ar frio vai descer. É o que ocorre, por exemplo, numa central de ar. Se você pegar a central de ar, ela fica em cima da sala, em cima da parede, na parte de cima. Por quê? Porque quando ela joga
aquele ar mais frio, ele vai descer. É o mesmo que ocorre com a geladeira. O que acontece com a geladeira? Você pode ver que a parte do congelador ela não fica embaixo, ela tem que ficar em cima. Tem algumas geladeiras, aquelas pequenas, que elas têm um congelador embaixo. Ali é um erro gravíssimo. E ela gasta bem mais energia. Por quê? Porque para ela jogar o ar frio para cima, ela vai ter que precisar de um cooler, um ventilador, para ela ficar soprando o tempo todo, e ali já é um gasto maior de energia, para que resfrie a parte de cima. Então na geladeira é o seguinte, coloca o congelador embaixo, um em cima, e aí como ele vai estar bem gelado, bem frio, e o ar frio ele desce, então o que vai acontecer? O ar frio vai descer e vai consumir toda a geladeira. Esse ar frio vai pegar em toda a geladeira. Já se fosse o contrário, não seria possível, pois o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso ocorre também muito quando há um incêndio. Tem muitos prédios que tem incêndio, o incêndio começou na parte de baixo do prédio, mas lá em cima, no meio do prédio não tem fogo e no último andar tem fogo. O que ocorre? O ar quente daquele fogo que está tendo embaixo, ele vai subir todinho para cima do prédio, até o último andar. E o último andar vai ser o mais quente de todos. Então, por ter muito calor, ficar muito quente, vai pegar fogo com muita facilidade. Então, ali já vai ter a propagação de chamas. Então, por isso que muitas vezes tem alguns incêndios que está pegando fogo em um local e lá na parte de cima também pega fogo devido a essa relação de convecção térmica. Que é basicamente o que eu falei. Ar frio vai sempre descer e ar quente sempre subir. Isso aqui é essencial na relação da construção de máquinas térmicas. Por exemplo, como eu falei da geladeira, né? A caldeira também utiliza esse efeito. Então, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula já vamos fazer um estudo sobre as caldeiras. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Tenha um excelente dia e até a próxima.